Você sabe o que acontece quando um asteroide colossal, pesando impressionantes 200 mil toneladas e medindo cerca de 10 quilômetros de diâmetro, se choca contra um planeta? Exatamente isso. Extinção em massa. Para você ter uma ideia do tamanho dessa ameaça cósmica, imaginem uma montanha inteira voando pelo espaço a 70 mil quilômetros por hora. O destino é a península de Yucatán, no que hoje conhecemos como Golfo do México. Os dinossauros da América do Norte estavam vivendo seus últimos momentos de paz, sem nem desconfiar do que estava por vir. E antes que eu te revele como foi o fim dos dinossauros, deixe aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos acompanhar os últimos dias das criaturas mais magníficas que já pisaram na Terra. Quando o asteroide entrou na atmosfera terrestre, o atrito intenso o transformou numa bola de fogo apocalíptica. Os dinossauros olhavam curiosos para aquela luz estranha no céu, sem imaginar que estavam presenciando sua própria sentença de morte. Alguns tricerátops pastavam tranquilamente, enquanto manadas de alamossauros caminhavam lentamente pelas planícies verdejantes. Nenhum deles sabia que em questão de minutos tudo mudaria para sempre. E então aconteceu. O impacto. Galera, tentem visualizar isso. A força da colisão foi equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas explodindo simultaneamente. 1 bilhão. Os dinossauros próximos ao ponto de impacto nem tiveram tempo de processar o que estava acontecendo. Foram instantaneamente vaporizados pelo calor inimaginável. O asteroide abriu uma cicatriz gigantesca na crosta terrestre. Uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e 25 quilômetros de profundidade. Para comparação, é como se alguém tivesse arrancado uma cidade inteira do mapa e cavado até quase atravessar a crosta continental. Mas a destruição estava apenas começando. O impacto desencadeou uma série de catástrofes que transformaram nosso planeta num verdadeiro inferno. Tsunamis monstruosos com mais de 300 metros de altura, imaginem prédios de 100 andares de água pura, varreram continentes inteiros. Nem mesmo os gigantescos alamossauros, com seus 24 metros de comprimento e 80 toneladas, conseguiram resistir a essa força da natureza. Foram arrastados como galhos secos pela fúria das águas. Terremotos apocalípticos, 50 mil vezes mais poderosos que o maior terremoto já registrado, sacudiram o planeta inteiro. A própria Terra tremia de dor. Os fragmentos da crosta terrestre lançados ao espaço voltaram como projéteis incandescentes, criando uma chuva mortal de rochas em chamas que se espalhou por todo o globo. O céu ficou vermelho como sangue, e por onde se olhava, havia apenas fogo e destruição. Pessoal, se vocês estão impressionados com esses números, deixem aquele like e compartilhem com aqueles amigos que adoram curiosidades científicas. Agora vou contar para vocês uma história que vai partir o coração de vocês. Em algum lugar da América do Sul, uma família de alamossauros, pais e 2 filhotes, estava tentando sobreviver ao caos. Eles tinham vivido uma vida tranquila até então, os adultos protegendo carinhosamente seus pequenos, enquanto pastavam pelas florestas exuberantes do Cretáceo. Quando a onda de calor mortal se aproximou, carregando temperaturas de mais de 1000 graus Celsius, eles correram desesperadamente procurando abrigo. Encontraram uma caverna, pequena, mas que poderia salvar suas vidas. Os pequenos, ágeis e menores, conseguiram se refugiar dentro da caverna. Mas os pais, com seus corpos gigantescos de dezenas de toneladas, ficaram presos na entrada. Suas enormes caudas e pescoços simplesmente não cabiam no pequeno refúgio. Os filhotes ouviram os últimos gemidos de agonia de seus pais do lado de fora, enquanto o mundo literalmente pegava fogo ao redor deles. Quando a tempestade de fogo finalmente passou, os filhotes saíram da caverna e encontraram seus pais, mortos, literalmente cozidos pelo calor extremo. Suas peles grossas, que antes os protegiam de predadores, agora estavam carbonizadas. Os 2 jovens órfãos estavam completamente sozinhos num mundo que não existia mais. Imaginem a situação desses filhotes. Antes da catástrofe, eles precisavam comer pelo menos 20 quilos de plantas por dia para manter seus corpos funcionando.
Mas agora, toda a vegetação havia virado cinza. As árvores que antes forneciam sombra e alimento eram apenas troncos enegrecidos. As samambaias gigantes que cobriam o solo estavam reduzidas a pó. O mundo inteiro era um deserto queimado, e os dois jovens dinossauros caminhavam lentamente através desta paisagem apocalíptica, seus estômagos roncando de fome. E como se não bastasse, eles não estavam sozinhos nesta terra devastada. Um mapussauro, um dos predadores mais terríveis da América do Sul, com 14 metros de comprimento e dentes afiados como punhais, havia detectado sua presença. Normalmente seria uma sentença de morte para os jovens herbívoros. Este predador era conhecido por sua ferocidade e habilidade para derrubar até mesmo alamossauros adultos. Mas quando o confronto finalmente aconteceu, algo inesperado ocorreu. O mapussauro se aproximou lentamente, seus olhos amarelos fixos nos filhotes aterrorizados. Eles se prepararam para o pior, tentando se posicionar de costas um para o outro numa última tentativa de defesa. Mas então, surpreendentemente, o mapussauro olhou para eles e simplesmente se afastou, cambaleando como um bêbado. Por quê? Porque ele também estava morrendo. Toda sua família, sua matilha, havia perecido na catástrofe, e ele mal conseguia se manter em pé. A fome e o desespero haviam deixado este predador feroz reduzido a uma sombra do que era antes. Ele não tinha mais forças nem vontade de caçar. Era apenas outro sobrevivente tentando encontrar um sentido num mundo que havia perdido todo o sentido. Após um mês de agonia absoluta, quando os dois alamossauros estavam praticamente no fim, suas costelas visíveis sob a pele ressecada, seus movimentos cada vez mais lentos, aconteceu algo extraordinário. No horizonte, eles avistaram algo que parecia impossível. Verde, vegetação real, plantas vivas, um pedaço de terra que havia sido poupado da destruição. Acontece que há 66 milhões de anos, a geografia do nosso planeta era completamente diferente. A Antártica e a América do Sul eram conectadas por uma ponte de terra, e os dois filhotes haviam caminhado sem saber milhares de quilômetros da Patagônia até a Antártica. Mas não era a Antártica gelada que conhecemos hoje. Era um continente verde, quente e cheio de vida, onde coníferas gigantes e samambaias exuberantes criavam um paraíso para os dinossauros. Finalmente, comida. Folhas verdes tenras e nutritivas. Finalmente, esperança. Os dois filhotes devoraram tudo que encontraram pela frente, sentindo a vida voltando aos seus corpos exaustos. Por um breve momento, parecia que alguns dinossauros realmente poderiam sobreviver ao apocalipse. Eles encontraram outros sobreviventes, alguns pequenos mamíferos, algumas aves primitivas, até mesmo outros dinossauros que haviam conseguido chegar até este refúgio. Galera, se vocês acham que a história já estava intensa, apertem os cintos porque o pior ainda estava por vir. Enquanto alguns dinossauros celebravam sua sobrevivência em refúgios como a Antártica, uma ameaça silenciosa e invisível estava se formando nos céus. O impacto havia desencadeado erupções vulcânicas massivas ao redor do mundo. Vulcões que estavam dormindo há milhões de anos subitamente despertaram com fúria renovada. Toneladas e toneladas de cinza vulcânica e fumaça densa começaram a subir para a atmosfera. Não eram apenas algumas nuvens. Eram montanhas de material vulcânico sendo lançadas aos céus todos os dias. Essas nuvens tóxicas se espalharam pelos ventos globais e formaram uma camada de vários quilômetros de espessura que bloqueou completamente a luz solar. Imaginem viver numa escuridão perpétua, como se alguém tivesse apagado o sol para sempre. A temperatura começou a cair rapidamente. Sem luz solar, as plantas não podiam fazer fotossíntese. Sem fotossíntese, não havia oxigênio sendo produzido. Não havia energia sendo gerada. Não havia vida sendo mantida. As plantas começaram a morrer uma por uma. Primeiro as mais sensíveis, depois as mais resistentes. Era uma reação em cadeia imparável e cruel. Na Antártica, onde nossos dois alamossauros sobreviventes tinham encontrado esperança, a temperatura despencou 20 graus Celsius quase da noite para o dia.
O paraíso verde que havia salvado suas vidas se transformou num cemitério gelado. As plantas verdejantes que haviam dado esperança aos últimos dinossauros murcharam e morreram em questão de semanas. O gelo e a neve começaram a cobrir tudo, criando um manto branco de morte que se estendia até onde a vista alcançava. Os 2 filhotes órfãos que haviam lutado tanto para sobreviver, que haviam caminhado milhares de quilômetros através de um mundo em chamas, que haviam encontrado esperança quando tudo parecia perdido, agora enfrentavam sua batalha final contra o frio mortal. Eles tentaram se aquecer um contra o outro, suas respirações formando nuvens de vapor no ar gelado. Mas seus corpos, adaptados para um mundo quente e tropical, simplesmente não conseguiam lidar com o inverno nuclear. E assim, depois de 160 milhões de anos de domínio absoluto, depois de sobreviver a mudanças climáticas, erupções vulcânicas e inúmeras outras catástrofes naturais, o reino dos dinossauros chegou ao fim, não com rugidos de batalha ou lutas épicas, mas com o silêncio mortal de um mundo congelado e sem vida. Os últimos dinossauros não morreram lutando contra predadores ou competindo por território. Eles morreram de frio e fome, sozinhos e esquecidos. A Terra entrou numa era de escuridão que duraria décadas. Quando finalmente a luz do Sol voltou a tocar o solo terrestre, quando as cinzas vulcânicas finalmente se assentaram e a atmosfera se limpou, os dinossauros já eram apenas fósseis enterrados nas rochas. Um novo capítulo da vida estava prestes a começar. O capítulo dos mamíferos, que eram pequenas criaturas peludas escondidas em tocas durante todo esse apocalipse. Esta história não é apenas sobre dinossauros. É sobre como nosso planeta pode mudar completamente em questão de horas. Mostra como até mesmo as criaturas mais poderosas que já existiram podem ser vulneráveis às forças cósmicas. Mas sabe o que é mais incrível? Alguns dinossauros realmente sobreviveram. Os ancestrais das aves modernas conseguiram passar por essa catástrofe. Então, da próxima vez que vocês virem um pássaro voando, lembrem-se, estão vendo um dinossauro que conseguiu burlar a extinção em massa. E aí, galera, o que vocês acharam dessa jornada pelos últimos dias dos dinossauros? Foi mais intenso do que imaginavam? Conseguem imaginar como deve ter sido presenciar um evento desses? Comentem aqui embaixo qual parte mais impressionou vocês. Foi o impacto inicial, a luta dos filhotes pela sobrevivência ou o inverno nuclear final? Adoro ler as opiniões de vocês e sempre respondo. Se vocês ficaram com vontade de saber mais sobre extinções em massa, sobre como a vida se recuperou depois desta catástrofe, ou sobre outros mistérios da pré-história, deixem sugestões nos comentários. Tenho uma lista enorme de tópicos fascinantes esperando para serem explorados. Não esqueçam de deixar aquele like maroto se curtiram o conteúdo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios do nosso planeta. Compartilhem com aquele amigo paleontólogo de plantão e até o próximo vídeo, pessoal. Continuem curiosos.